a música é um idioma universal que atua na psique, no corpo, no nosso estado, ela atua imediatamente. Se é uma música muito triste, ela nos leva a estados de tristeza, se é uma música alegre, nos leva a estados mais alegres. Não existe ser humano na Terra que seja totalmente imune à música. Existem aqueles que talvez não estejam tão conectados com a música ou não utilizem tanto a música, mas ela atua sobre todos nós e para mim, então, é algo muito importante no meu dia a dia. Eu uso muito a música para elevar meus estados, para me sentir melhor, para me conectar com Deus. E falando do som agora, né? Falei um pouquinho do poder da música e o poder do som, ele está em toda a criação. Tem um tema no curso de Gnosis chamado Luz, Calor e Som, onde a gente estuda que tudo nasceu do som, tudo é vibração. E por isso no Gênesis está escrito que no princípio era o verbo, e esse verbo é o som que vibra e cria todo o universo. São as três forças: luz, calor e som. Então, o som é o que mantém a vida em equilíbrio ou o que desequilibra também. Nós sabemos que um barulho muito estridente, ele desequilibra a nossa mente, a gente se sente ansioso se a gente for submetido a um barulho por muito tempo. O barulho atua sobre nós, os sons desagradáveis atuam sobre nós e nos influenciam, assim como o som agradável da música ou como o som agradável de um pássaro nos eleva o estado, nos inspira. E em outro momento a gente deve falar mais sobre o som, né, o poder do som. Mas então só faltou falar de chakras, né, Bruno? Você Pode falar de chakras perguntou também, música, porque som e chakra. isso, exatamente. E os chakras é um tema que eu acho bastante interessante também, porque vai muito para a prática. A Gnose nos ensina que temos esses centros magnéticos em nós que podem produzir estados muito mais elevados de consciência, nos ajudam a despertar nossa consciência e nos ajudam a perceber as dimensões superiores. E o que desperta esses chakras ou ativa esses chakras é o som. Por isso eles têm tanta relação com o som. E então acredito que vai ser muito interessante hoje a gente mergulhar mais na questão dos chakras e quais são esses sons, né, que ativam esses chakras. Então estou Isso. bem animada para o episódio de hoje. Eu também estou bem animado, tenho certeza que Marcos também está. Nós, como a Laís disse, nós não falaremos tanto sobre o som, mas nós falaremos sobre um dos três principais desdobramentos do som, que é o mantra. O som como princípio divino, como princípio de criação, como uma repercussão ou uma expressão da lei do triamazicano, que são as três forças criadoras. Esse som, como uma dessas três forças, tem três desdobramentos ou três expressões primordiais: música, verbo e mantra. Claro, vamos tentar falar, dialogar e estudar um pouco sobre música e sobre verbo, mas talvez o enfoque de hoje seja nos mantras e sua relação com os chakras. Antes da gente entrar no estudo de fato, propriamente com leituras de alguns capítulos do livro Logos, Mantra e Teurgia, do mestre Samael Aun Weor, vamos pedir ao Marcos Bonassi que já deu seu panorama sobre o nosso estudo de hoje. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está escutando. Alegria de novo, né? Conversar aqui entre nós três sobre um tema bem interessante, na verdade, sobre o som. Como a Laís colocou, né? No início era o verbo, e o verbo estava, ou era Deus, né? Estava e era porque a gente comentou no episódio que o hebraico, na sua, né, forma de linguagem, não tem tanta essa variação do verbo ser, tanto no passado como no presente, ou às vezes no futuro. Então, o verbo está, o verbo é, e aí você diz, né, vê a relação clara entre o som e Deus, como o Bruno dizia, nessa relação do triamazicano. Então, Deus é som, é vibração.
Da mesma maneira, quando a gente vai compreendendo essa forma gnóstica de pensar a vida, a religião, a espiritualidade, tudo, né, ao nosso redor, o som cumpre um papel totalmente fundamental na harmonia da pessoa, né, de ter um som, de ter uma casa limpa, uma casa organizada. Eu falo da casa como corpo humano mesmo, porque quando a gente vê uma casa suja, ela desarmônica, ela vai atrair inseto, barata, ou uma série de coisas, harmonias que são desagradáveis, né? Então, a desarmonia é um resultado da desordem da casa, né? A enfermidade é um resultado da desordem do nosso corpo. E o som é uma maneira de organizar, de estabelecer essa harmonia interior, e eu acho que naturalmente as coisas começam a fluir de forma diferente. Então a gente precisa hoje discutir, além de tudo, dos hábitos que a pessoa tem em relação à música. Além disso, práticas também, né? A gente vai ter que colocar algumas práticas aqui para que as pessoas que estão escutando já carreguem algo que favoreça no seu diário viver. Como que o mantra pode ajudar? Bora começar com a definição de mantra, então. Se o Bruno tem aí a definição da palavra, eu sei que ele está ali com vários, né? Esse é o Wikipédia, o dicionário, diz para nós, Bruno, para a gente começar Tá do com início, munição, né? Ele tá com munição para hoje. Tá com munição. Mais ou menos, não tô com tanta munição assim, eu tô com o livro Logos Mantra Anteurgia. Eu vou ler o primeiro... Que é o mantra? Não vou falar agora o que é o mantra, Não? porque... Não, porque tem uma pequena introdução. O capítulo 2, que é justamente o que eu gostaria de dar início, se chama mantra. Mas tem uma pequena introdução nele que é imprescindível, que se chama o som universal. Porque do som se desdobra mantra, música e verbo. Então, antes da gente falar de mantra, vamos ler aqui o que o mestre Samael escreve sobre o som universal. Todo movimento é coessencial ao som. Onde quer que exista o movimento, existe o som. O ouvido humano só consegue perceber um limitado número de vibrações sonoras. No entanto, acima e abaixo dessas vibrações que o ouvido registra, existem múltiplas ondas sonoras que ninguém consegue perceber. Os peixes do mar produzem seus sons peculiares. As formigas se comunicam entre si por meio de sons inaudíveis para nossa percepção física. As ondas sonoras, ao atuarem sobre as águas, produzem movimentos de elevação e de pressão das águas. As ondas sonoras, ao atuarem sobre o ar, produzem movimentos concêntricos. Os átomos, ao girarem ao redor de seus centros nucleares, produzem certos sons imperceptíveis para o homem. O fogo, o ar, a água e a terra têm suas notas sonoras particulares. Essa é a introdução, e como tudo nos estudos gnósticos começa pelos 4 elementos. E aí acho que já seria um bom momento para a gente comentar algo do que foi lido. Bacana. Digam aí o que vocês quiserem. Muito bom. O mestre foi muito amplo, muito profundo nessa descrição, ilustrando um pouco isso de que o som afeta a matéria, de que essa vibração sonora tem o poder de alterar as moléculas, de alterar a formação das coisas, né? Alterar nosso corpo, alterar a água, alterar, por exemplo, uma ponte. Existe aquele evento, que eu não sei quando aconteceu isso, mas tem um vídeo por aí do exército que passou marchando sobre uma ponte e essa ponte começou a se desestabilizar, começou a se mover e acabou desabando, não é isso? É isso. No fim das contas. E leva, isso que a Laís está dizendo, já leva para exatamente o próximo trecho aqui desse capítulo número 2, que se chama Mantra. Esse próximo trecho vai falar da nota-chave e da afinidade vibratória, que é justamente o que ao que a Laís estava se referindo.
todo movimento gera som, ainda que inaudível ou imperceptível para os ouvidos físicos. É interessante o mestre Samael enfatizar que é para os ouvidos físicos, porque um dos chakras, dos 7 chakras principais, que ao longo desse episódio a gente quer ou pretende chegar de uma forma mais didática nisso, mas um desses 7 chakras principais, quando bem ativado e funcionando perfeitamente, confere à pessoa a faculdade psíquica, ou a faculdade espiritual, ou a faculdade humana de clareaudiência, que já seria escutar os sons que não são captados pelo ouvido físico, e sim captados pelo sentido que está relacionado com esse chakra específico.